Dia. Aula de Biologia hoje da terceira série, nós vamos falar sobre as organelas citoplasmáticas. Esse conteúdo está no capítulo 2 da apostila, na página 18. Então, gente, a gente vem falando de célula, né? A gente falou sobre membrana plasmática e a gente falou dos tipos de transportes, e hoje a gente vai falar sobre as organelas que nós encontramos dentro de uma célula, mais especificamente uma célula eucariótica, já que a gente sabe que a célula eucariótica, quando comparada com uma célula procariótica, ela é muito mais desenvolvida, né, evolutivamente, ela é muito mais complexa, ela vai apresentar organelas das quais cada uma vai apresentar uma função específica dentro da célula, com o objetivo de favorecer o bom funcionamento do nosso organismo. E aí, sabendo o tema da aula, eu já vou pedir, né, a atividade devolutiva número 2 relacionada ao capítulo 2, que tem tudo a ver com a aula. Eu quero que vocês descrevam a principal função, né, de todas as organelas que eu vou citar na aula de hoje. Só que não é só descrever, vocês também vão ter que desenhar a célula eucariótica com estas organelas dentro dessa célula, e aí puxando setas, né, ou fazendo legendas e descrevendo a função de cada organela. Esse desenho tem que ser feito à mão, eu não quero ninguém pegando um desenho da internet, e de preferência um desenho bem feito, colorido, para que a gente consiga diferenciar uma organela da outra. Não esqueçam de descrever a função de cada organela, ok? Então vamos lá. É obviamente que eu não vou citar todas as organelas encontradas dentro de uma célula eucariótica. Eu selecionei as organelas que são mais citadas numa prova de vestibular, no Enem e na UERJ, né, que são as provas mais, digamos, visadas, né, pelos estudantes. E as outras organelas vocês podem dar uma olhada depois. A gente já viu essas organelas, isso aqui é mais uma revisão, né, que a gente vai fazer. Então, prestem bastante atenção, porque é bem importante a gente compreender a função específica de cada organela. Lembrando, as células eucarióticas, elas podem ser animais ou vegetais, né? Então eu vou falar um pouquinho, antes de falar dessas organelas, sobre parede celular. A gente sabe que a parede celular, ela é específica, né, da célula vegetal, e ela fica do lado de fora da membrana celular, e ela tem uma função específica de dar rigidez ao vegetal e proteção ao vegetal. Eu não quero que vocês incluam na AD a parede celular, ok? Então vamos começar falando das organelas em si. Primeiro nós temos o citosol, né? O que vem a ser o citosol? O citosol, ele não é uma organela especificamente. Porém, o citosol nada mais é do que o que a gente conhece popularmente como citoplasma. Vocês imaginem se eu tivesse a membrana plasmática e todas as organelas lá dentro jogadas e eu não tivesse nada mais ali dentro. Com a lei da gravidade, essas organelas iriam estar todas agrupadas no fundo da célula, correto? Só que isso não acontece graças ao citosol ou citoplasma. Porque é um material, podemos dizer, com uma textura pastosa, gelatinosa, que consegue dar uma consistência e uma distribuição aleatória e mais, digamos, funcional a estas organelas em relação à célula. O citosol tem apenas essa função? Obviamente que não. Ele tem várias outras funções, dentre elas auxiliar na questão de descargas elétricas, em
sinapses e impulsos nervosos. Obviamente que isso não é uma coisa diretamente ligada aos impulsos nervosos e sinapses. Isso é um exemplo que eu estou dando secundário. Vocês não precisam se apegar a isso, mas vocês precisam saber que ele não tem apenas esta função. Outra característica do citosol muito interessante é que ele é constituído basicamente por água e vai dissolver nessa água, né, substâncias, moléculas orgânicas e alguns íons. E dentro do citosol, no seu interior, nós vamos ter o citoesqueleto. O que é o citoesqueleto? O citoesqueleto é literalmente o esqueleto da célula que vai dar a estrutura morfológica a ela e também vai auxiliar na sua locomoção, ou seja, na sua movimentação. A célula se movimenta sim, porém é óbvio que não é uma movimentação como nós estamos imaginando de andar, né? É uma movimentação celular, ok? O responsável são os túbulos do citoesqueleto, ok? E aí, dentro ali, dissolvido, né, no meio desse citossol, desse citoplasma, distribuído de forma homogênea, né, nós vamos ter ali os ribossomos. E esta organela ela é extremamente importante, assim como as outras, cada uma com a sua função específica, porque ela é formadora, né, ela vai formar, auxiliar a síntese proteica. Ela vai participar diretamente da síntese proteica, porque os ribossomos, eles são formados a partir do RNA ribossômico. Quem lembra da aula de RNA, vai lembrar que o RNA, ele é RNA mensageiro, transportador e ribossômico. O RNA mensageiro pega a informação do DNA no citoplasma, o RNA transportador interpreta, transporta para o RNA ribossômico e o RNA ribossômico vai sintetizar esta proteína. Então o ribossomo, por ser formado pelo RNA ribossômico, ele é sim quem vai sintetizar proteína, ok? Depois nós temos os retículos endoplasmáticos e aí nós temos uma subdivisão. Nós vamos ter o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. Qual a diferença, professor? O retículo endoplasmático rugoso, o nome já diz, rugoso, porque visivelmente ele está associado a ribossomos, tá? Os ribossomos estão sempre associados ao retículo endoplasmático? Não. Nós temos também ribossomos livres no citoplasma ou no citosol. Só que alguns ribossomos estão associados ao retículo endoplasmático. Aí esse retículo endoplasmático é denominado retículo endoplasmático rugoso. E por ele estar associado aos ribossomos, o que acontece? Qual a função dele? Sintetizar proteína, ok? Já o retículo endoplasmático liso, o nome já diz, ele não está associado a nada. Como ele não está associado a ribossomos, ele não sintetiza proteínas, porém ele vai sintetizar lipídios. E por sintetizar lipídios, ele auxilia no processo de desintoxicação por produtos tóxicos, obviamente, lá no nosso fígado, ok? Outra organela é o complexo de Golgi, ou complexo golgiense. É uma estrutura responsável por secreção de substâncias. Que substâncias são essas? Substâncias produzidas lá no retículo endoplasmático, mais especificamente, né, na sua maior quantidade no retículo endoplasmático liso, que vai auxiliar na desintoxicação. Então o complexo de Golgi vai secretar substâncias indesejáveis da célula para fora da célula. Não só substâncias indesejáveis, na sua maioria substâncias indesejáveis, mas também substâncias que devem ser secretadas para fora da célula, ok? A outra organela são os lisossomos, tá? Que está relacionado diretamente ao processo de digestão intracelular. Ela vai digerir macromoléculas intracelular e também ao processo de defesa contra corpos estranhos da célula, já que ela ataca e digere esses corpos estranhos.
Temos também as mitocôndrias e os cloroplastos. Por que falamos dos dois juntos? Porque eles são produtores de energia, produtores de ATP, fazem a respiração celular. Só que a mitocôndria está presente na célula animal e os cloroplastos estão presentes na célula vegetal. Ok? E nós temos, por último, os peroxomos. Os peroxomos, eles têm a função de transformar, eles pegam o hidrogênio e transformam em oxigênio, o que vai auxiliar o processo de formação de ATP, de adenosina trifosfato, lá no ciclo de Krebs, na cadeia transportadora de elétrons, cadeia respiratória, na mitocôndria, ok? Essa é uma função do peroxomo. Outra função dos peroxomos é a desintoxicação do álcool, pelo álcool, né? Lá no fígado. Então, pessoas que tendem a ingerir muita bebida alcoólica tendem a ter uma quantidade de peroxomos maior presente no fígado, ok? Então, gente, essas são as que eu considero as principais organelas e estruturas, né? Já que o citosol não é, o citoesqueleto não é, que vocês devem saber para fazer uma boa prova de vestibular, na minha opinião. E é como eu sempre digo, faz a leitura, faz o resumo, que eu acho que a gente escrevendo a gente fixa bem melhor. Fico aguardando a EAD, muito obrigado, até a próxima.